A pergunta é o seguinte: somos todos filhos de Deus? O que a Bíblia nos ensina a respeito deste assunto? Somos todos filhos de Deus? A Bíblia é bem clara que todas as pessoas são criação de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Mas que apenas aqueles nascidos de novo são filhos de Deus, como está em João capítulo 1, versículo 12, e também em João capítulo 11, versículo 52. E você pode também ver em Romanos capítulo 8, versículo 16 e 1 João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. As Escrituras nunca chamam os que não são salvos de filhos de Deus. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Lá nos diz o seguinte sobre a nossa vida antes de sermos salvos: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ao invés de nascermos como filhos de Deus, meus queridos, nascemos em pecado, o qual nos separa de Deus e nos alinha com Satanás como inimigo de Deus. A carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4, e também 1 João, capítulo 3, versículo 8, Jesus disse: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Em João capítulo 8, versículo 42. Alguns versículos depois, em João capítulo 8, versículo 44, Jesus disse aos fariseus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. O fato de que aqueles que não são salvos não são filhos de Deus também é visto em 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Tornamos-nos filhos de Deus quando somos salvos, porque somos adotados à família de Deus através do relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, como está em Gálatas capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 6, e também em Efésios capítulo 1 e versículo 5. Podemos ver isso claramente em versículos como em Romanos capítulo 8, versículo 14 e versículo 17. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, diz as Escrituras. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqueles que são salvos são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, como está em Gálatas capítulo 3, versículo 26. Porque Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 5. Que o Senhor Jesus esteja abençoando você e torne-se um filho de Deus, se realmente o Espírito Santo tocar no seu coração.